Moçambique Digital. Instituto Superior Politécnico de Gaza celebra o Dia do Zootecnista, a data comemorada anualmente em todo o mundo. O 13 de maio pretende homenagear o profissional que se dedica a estudar e pesquisar métodos de potencialização da produção animal e vegetal com qualidade, sem prejudicar o meio ambiente, o bem-estar dos animais e a satisfação dos consumidores finais. As nossas melhores saudações, bem-vindo à presente edição do programa Moçambique Digital. Já sabe, para nós é um prazer e um privilégio poder contar consigo, caro telespectador, para juntos falarmos sobre ciência, tecnologia e, claro, nós aqui destacamos as reformas tecnológicas em curso no país e no mundo. Hoje falaremos sobre o contributo da inteligência artificial no desenvolvimento tecnológico em Moçambique e contamos com a presença do estudante de doutoramento nesta área. Estamos a falar de Luís Olumena, que é o nosso convidado para hoje, que nos vai falar um pouco sobre a inteligência artificial e não só, suas vantagens, desafios e o caro telespectador é convidado a acompanhar esta edição. Desde já, muito obrigado por ter aceito ao nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite de poder não só clarificar aspectos da inteligência artificial, mas também contribuir para que Moçambique avance nesta área de inteligência artificial para o desenvolvimento. Por agora, vamos às notícias que nós preparamos para si. Instituto Superior Politécnico de Gaza celebra o Dia do Zootecnista, a data comemorada anualmente em todo o mundo. O evento de celebração do Dia do Zootecnista contou com a presença do secretário de Estado da província de Gaza, Lourenço Mateus. Como governo, nos orgulha bastante, né, o saber fazer. Ao sair de uma formação como esta, né, eles não dependem muito de ofertas de emprego. Eles próprios são capazes de autoempregar ou de criar mini-empresas e poderem, portanto, empregar mais pessoas. Isso é muito importante para o desenvolvimento, para evitar que a juventude ande aí à deriva. As iniciativas como estas que levam os jovens a autoemprego, ao empreendedorismo, faz muito bem. Portanto, nós só podemos encorajar instituições como estas continuem assim a formar a juventude de modo que seja autossuficiente e sejam capazes, portanto, de empreender-se. O 13 de maio pretende homenagear o profissional que se dedica a estudar e pesquisar métodos de potencialização da produção animal e vegetal com qualidade, sem prejudicar o meio ambiente, o bem-estar dos animais e a satisfação dos consumidores finais. Nós estamos a comemorar hoje o Dia do Zootecnista, não é? E neste dia nós decidimos realizar atividades práticas e algumas atividades teóricas. Nós tivemos 2 momentos neste dia e na parte da manhã estivemos a presenciar algumas apresentações de trabalhos científicos por parte dos estudantes, finalistas, e agora estamos em plena prática, atividades práticas. O diretor do curso de Engenharia Zootécnica do Instituto Superior Politécnico de Gaza, Kakes Pat, especialista moçambicano certificado na área de produção animal, defende a formação de técnicos na área para os problemas enfrentados pela sociedade e a sua disseminação através de atividades de investigação e extensão com recurso à ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que é um processo importante porque o produtor aprende, ele vai ter uma visão diferente. Ele pelo menos vai ter a habilidade de produzir a silagem, que é uma silagem, é um produto que pode ser conservado por muitos anos, não é? E é uma garantia, na verdade, para dar sempre alimento para o seu gado.
O responsável do setor de bovinos, Sebastião Jorge, defende que a inseminação artificial é uma ótima alternativa para quem deseja melhorar a qualidade do rebanho com baixo custo de investimento. Nós estamos, na verdade, em atividades de campo, né? Esse é o normal das práticas que nós temos feito cá com os estudantes. Temos um grupo de estudantes que vê técnicas de reprodução assistida. Então, estamos perante as atividades de prática. Tem aquilo que a gente fala na sala, depois temos as práticas de inseminação artificial, especificamente, que estamos a fazer hoje. Assim, o juntar a comunidade é mais para a comunidade perceber, né, que existem técnicas de multiplicação rápida dos efetivos pecuários. Porque às vezes a comunidade pensa que a forma de multiplicar rápido, de multiplicar os animais é só aquela, né? De termos lá o touro, temos a vaca, eles vão naturalmente se multiplicando. Mas nós queremos que eles estejam a par, que é possível multiplicar rapidamente os nossos efetivos. Porque um macho, geralmente, nós dizemos que o macho está para 25 fêmeas. Mas o tempo em que ele precisa para emprenhar aquelas 25 fêmeas é um tempo relativamente maior. Então, com a inseminação artificial é possível nós termos todas as 25 fêmeas no mesmo dia inseminadas. Então, é uma forma rápida de multiplicação. Então, nós queremos que a comunidade perceba isso. Controle de doenças sexualmente transmissíveis em bovinos por meio de método natural. O boi pode passar doenças para a vaca durante a relação sexual. No caso de inseminação, quando o sêmen tem uma boa procedência, esse risco é eliminado. Na verdade, o processo começa muito bem antes do que nós estamos a presenciar aqui. Nós precisamos primeiro selecionar as vacas que vão entrar no programa de inseminação. Primeiro tem que ser vacas prontas para o efeito, tenham atingido a maturação zootécnica e nós queremos que essas vacas não venham ter problemas depois no momento do parto, porque na verdade nós vamos colocar um sêmen de alta qualidade. Então, nós preparamos as vacas primeiro, selecionamos a elas e depois temos que saber o touro que vamos usar para inseminar, se é compatível com as vacas que nós vamos trabalhar com elas. Então, nós preparamos e certificamos que temos as condições de trazer o sêmen, porque normalmente o sêmen adquire-se naqueles que têm aquele patrimônio genético que nós precisamos multiplicar aqui. Então, uma vez sincronizadas as vacas, preparadas, prontas para receber o sêmen, então vamos aqui para fazer a própria inseminação, que é a prática que nós vimos aqui. Com duração de 4 anos, o curso de Engenharia Zootécnica integra várias áreas do saber em produção animal. Tal é o caso de extensão rural e pecuária, entre outras técnicas. Primeiro higienizamos a vulva do animal, que é para evitar qualquer infestação ou qualquer manifestação que vai prejudicar o processo de inseminação. Depois levamos com o auxílio da pistolete e a mão do técnico. O técnico inseriu a mão que é para saber ou conseguir localizar, na verdade, o local de depósito do sêmen. Então, o técnico inseriu a mão na vulva do animal ou no sistema do animal ou da fêmea, nesse caso. Depois colocou com a outra mão a pistolete que continha lá o sêmen e fez lá o depósito, já depois de ter localizado a área que devia se depositar o sêmen. Nós trouxemos isso para a comunidade saber que é possível maximizar a nossa produção em tão pouco tempo sem precisar do macho. Nós estivemos a falar aí, trouxemos espermatozoides da África do Sul, podemos trazer espermatozoides do Brasil, assim como da América, dependendo do propósito da nossa produção. Por quê? Porque nós quando estudamos a reprodução assistida, né? Nós como técnicos de reprodução assistida, nós estamos preocupados com animais que vão nos trazer um alto potencial genético. Então, nos trazendo alto potencial genético, nós não vamos submeter à reprodução ou não vamos buscar espermatozoides de animais que não têm características desejadas. Por isso que nós inseminamos. A inseminação é uma alta-valia para nós, técnicos, assim também como para os produtores locais. Eles, se possível, se tivessem o uso da tecnologia, porque isso envolve acarreta custos. Então, são custos que podem ser minimizados depois de uma maximização do gado bovino na unidade de produção ou nos currais deles. Eu ganhei uma grande experiência para mim, em primeiro lugar, segundo para a minha comunidade. Por exemplo, aqui onde nós estamos, que é a fase de prenha dos animais,
estou a ver que esse fator estava a faltar muito para a nossa comunidade, porque só ouvíamos falar desse fator, mas nós, nenhum dia que nós vimos essa forma de como recebe grávida o animal. Ala pfuniwe hi ku dyondzisiwa mavelekelo ya tihomu leswaku homu na yi nga caciwanga hi duna u ya wa teka leswiya u ta peta ka homu leswaku yi kuma a bele na yi nga caciwanga hi duna. Os blocos nutritivos estimulam o apetite dos animais, de modo a aumentar o consumo voluntário de pasto de baixa qualidade na época de escassez de pasto e são produzidos com base em sais minerais. Eu trago aqui comigo um modelo, não é? Um bloco mineral já feito pelos estudantes do Instituto Superior Politécnico de Gaza. Este bloco que trago aqui comigo é constituído de cimento, farelo de milho, açúcar, sal e água. Para produzirmos este bloco, tivemos que usar 4 kg de cimento, 2,5 kg de sal, 1 kg de açúcar, 1 kg de farelo e 1 litro de água. Fazemos uma mistura desses ingredientes e colocamos sobre o molde, não é? Deixamos secar o nosso bloco na sombra por um período de mais ou menos um dia. Retiramos o nosso bloco da forma, deixamos secar durante uma semana, que é para poder ganhar alguma consistência, e vamos fornecer o nosso gado no curral. O bloco, vamos pendurar o bloco no curral, e este gado, à medida que volta da pastagem, já tem o suplemento alimentar no curral, que vai corrigir os déficits dos nutrientes que não encontrou lá na pastagem. Basicamente, esta é a essência da produção do bloco mineral. A ensilagem consiste no corte de forragens verdes com um certo teor de umidade e a sua compressão no local denominado silo, e através da fermentação controlada transformam-se em material conservado. A silagem tem um excelente valor nutritivo quando o material usado para a sua preparação for de boa qualidade e deve ser servido aos animais na época de escassez de pasto. Neste momento, neste local, nós estamos a desenvolver o processo de produção da silagem, não é? Que é um processo que visa a conservar algumas plantas forrageiras. No nosso caso, nós estamos a usar o capim-elefante, que é uma gramínea de grande porte. Este capim que está sendo produzido a nível daqui do SPG, não é? Então, este capim vai servir para a suplementação do gado na época seca. Então, o processo visa conservar, em grosso modo, conservar o capim para ser usado futuramente. A inseminação artificial de coelhos permite maior aproveitamento de reprodutores com características melhoradas. Facilita ainda a seleção genética da manada, possibilitando ao criador trabalhar com várias linhagens de reprodutores. Primeiro faz a coleta de sêmen no macho. A seguir faz a diluição. Antes de se fazer a diluição, faz a avaliação desse sêmen através da quantidade, não é, que deve estar entre 0,5 a 1 ml, e a sua coloração, que deve apresentar um aspecto meio leitoso. Um sêmen que não tenha a qualidade necessária, ela é observada através de uma quantidade muito exagerada, não é? Onde pode se dar o caso de estar misturada com urina, o que vai nos levar à sua coloração também deficiente, não é? Quando o sêmen for um pouco amarelado, isso significa que este sêmen está misturado com urina, o que não é viável para o nosso processo de inseminação artificial. O Instituto Superior Politécnico de Gaza obedece o sistema curricular baseado em competências profissionais e ensino centrado no estudante. Os ramos de atuação no âmbito do ensino superior são definidos em função das necessidades de desenvolvimento local e nacional. Há uma coisa muito interessante também que eu vi neste processo todo, nessa visita toda, é que a juventude que está à frente de tudo quanto eu vi, né? São jovens estudantes, jovens docentes, né? Que dominam
aquilo que dizem com muita propriedade do que sabem fazer. Esse instituto em particular, por exemplo, a sua vocação é mesmo de saber fazer. E eles sabem fazer, mostram com provas, com evidências de que sabem fazer. Criado em 2005 na sede do posto administrativo de Lionde, no distrito de Chokwe, província de Gaza, o Instituto Superior Politécnico de Gaza obedece um sistema curricular baseado em competências profissionais e ensino centrado no estudante. Moçambique Digital. Jafes Schumpeter foi um dos pioneiros a perceber a relação entre o desenvolvimento econômico e inovações, considerando as inovações tecnológicas o motor do desenvolvimento capitalista. De fato, são as revoluções industriais, das quais as inovações tecnológicas fazem parte, que aceleram o desenvolvimento econômico dos países. Moçambique Digital. Estamos no nosso espaço de entrevista, como já havíamos adiantado, contamos com a presença de Luís Olumena, que vai nos falar um pouco sobre a inteligência artificial, sobre o contributo no desenvolvimento tecnológico de Moçambique. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos contextualizar este tema, este assunto que é uma realidade não só em Moçambique, mas também no mundo todo. Estamos a falar de inteligência artificial. Do que é que se trata? Do que é que nós queremos trazer ao telespectador? Muito obrigado. Em termos de contexto, começar por referir que quando estamos a falar de inteligência artificial, que vai para além do conceito tecnológico ou conceito de engenharia, esta assume dois lados da moeda. Portanto, tem um lado referente ao desenvolvimento, e aqui podemos referir o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, que é o objeto da nossa discussão, o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento industrial. E, por outro lado, temos a componente do poder. Portanto, aqui falamos da ciência política, a questão das guerras, a questão da geopolítica da inteligência artificial e a questão de assumir-se a inteligência artificial como soberania do Estado, que vamos referir adiante. Portanto, estes dois lados da moeda, soberania e poder, tornam cada vez mais a inteligência artificial relevante nos dias de hoje. Vamos falar da questão de nos apropriarmos da inteligência artificial. De que forma nós podemos iniciar esta apropriação da inteligência artificial, visto que nós estamos à procura de desenvolver o nosso mercado tecnológico e não só, desenvolver Moçambique na área tecnológica? Portanto, existem várias abordagens. Talvez começar por referir que por onde começar. Portanto, por onde é que o país tem que começar para depois nós podermos nos apropriar. Portanto, o que é recomendado, nós não vamos inventar a roda, já existem trajetos de sucesso de vários países. Portanto, o que é recomendável é nós termos uma estratégia nacional de inteligência artificial, que normalmente é onde o governo ou o Estado define, portanto, a sua agenda de inteligência artificial do país. Depois há várias perspectivas. Portanto, há uma perspectiva em função das dimensões que me referi, desenvolvimento e poder. Portanto, há uma perspectiva em que as iniciativas da inteligência artificial podem partir, por exemplo, de um gabinete do Presidente da República. É o caso, por exemplo, da China, Estados Unidos e a Rússia, em que as iniciativas partem da Presidência da República. Aliás, o Presidente da Rússia já referiu que quem dominar a inteligência artificial vai ditar as regras do mundo. Portanto, esta é uma perspectiva. Portanto, estes países têm a inteligência artificial como uma questão de soberania do Estado. Podemos também ter uma iniciativa a partir do Ministério de Ciência e Tecnologia. Podemos também ter uma perspectiva a partir do Ministério da Indústria ou do Desenvolvimento, e aqui é importante, eventualmente vamos clarificar, porque a inteligência artificial tem uma relação muito forte com as indústrias, a partir do conceito de indústria 4.0, mas também podemos ter iniciativas que partem de ministérios de inteligência artificial, que é o caso, por exemplo, dos Emirados Árabes Unidos. Portanto, existem aqui várias perspectivas que Moçambique pode adotar, e a partir daí já podemos nos apropriar com o uso da inteligência artificial. Exato.
Eu acho que o país já começa a dar alguns passos rumo a esta introdução ou apropriação da inteligência artificial, visto que até algumas operadoras nacionais começam também a migrar para a internet das coisas, para melhorar o seu sistema tecnológico, com vista a apropriarmos-nos da inteligência artificial. Mas podemos dar alguns exemplos, ou pode dar alguns exemplos da aplicação da inteligência artificial que nós temos, exemplos práticos que supostamente nós passamos assim, não prestamos muita atenção, mas existem e é uma realidade. Obrigado. Que é como nos apropriarmos. Exato. Normalmente a inteligência artificial, portanto, é utilizada em termos de casos de estudo a partir das indústrias, daí a importância e que fiz referência da indústria 4.0. Então, normalmente ela atua na indústria da agricultura e chamamos agricultura 4.0, saúde 4.0, transporte 4.0, medicina 4.0. Ao referir 4.0, estamos a referir o uso da inteligência artificial e tecnologias associadas como a internet das coisas, o cloud computing, o big data e drones. Por exemplo, para o caso da agricultura, que é a base de desenvolvimento em Moçambique, posso talvez dar um caso de estudo rápido. Portanto, na agricultura, tudo começa na terra, no solo. Portanto, a qualidade da terra e do solo é determinante para toda a cadeia de valor. Então, nós podemos, por exemplo, implantar um sensor inteligente na superfície do solo ou embutido na terra, a uma distância que o fabricante vai definir. Podemos montar 3, 4 ou mais sensores e criarmos aquilo que se chama rede de sensores wireless. Isso já existe, é um standard das Nações Unidas. No mês, vamos poder contar com um seminário sobre o impacto da inteligência artificial, ChatGPT, vantagens, desvantagens, limitações na sociedade moçambicana. O que é que tem a dizer em relação a esta iniciativa que traz uma abordagem de um assunto da atualidade, mas em relação a este seminário, o que é que tem a dizer? Portanto, é bem-vindo e Moçambique está de parabéns. De facto, não se pode falar de inteligência artificial ou tecnologias de informação e comunicação sem fazer referência ao ChatGPT. Importa, muito brevemente, explicar que o ChatGPT traz um grande diferencial nas tecnologias de informação e comunicação, exatamente porque ele vem com técnicas que não existiam, não é? Por exemplo, os telespectadores, os informados podem estar familiarizados com o conceito de redes neurais. Ele traz aqui um conceito de redes neurais adversárias que funciona na base de teoria de jogos soma zero, para quem está familiarizado, em que ele tem um gerador de conteúdos e um discriminador. Em função desta teoria de jogo de soma zero, a um dado momento, uma das redes neurais acaba ganhando. Este conceito de gerador e discriminador de conteúdos, aliado à inteligência generativa, é que faz com que, por exemplo, nós temos deparado hoje com mensagens de fake news falsas. Portanto, esta é a área da inteligência generativa que vem com o ChatGPT. Portanto, a inteligência artificial agora pode gerar conteúdos. E quando falha, nós chamamos alucinação da inteligência artificial, que é, nós estamos numa situação em que a inteligência artificial já pode, por si só, criar, gerar conteúdos. Por outro lado, temos a questão que vem com o GPT, a questão do transforma. GPT, portanto, o T é transforma. Portanto, ele traz aqui uma técnica relacionada a grandes modelos de linguagem que permite manipular grandes volumes de dados em tempo real. Curiosamente, esta técnica vem do Google, mas foi o OpenAI que levou esta técnica e está a ter este impacto gigantesco. Portanto, não se fala de outra coisa senão ChatGPT. Portanto, está de parabéns e... Então, julga oportuna esta abordagem? É oportuna porque o ChatGPT, portanto, vai revolucionar muitas áreas, desde a educação, que foi a primeira, portanto, desde a educação, a agricultura, e o Bill Gates referiu que, eu penso que dia 24, ontem, que o ChatGPT vai deitar a internet abaixo. Portanto, veja, portanto, é um debate polêmico. Portanto, traz grandes mudanças revolucionárias e eu acho que é importante em Moçambique começarmos a debater, portanto, esta temática do ChatGPT. Portanto, está de parabéns ao Moçambique Digital e a iniciativa que está à frente deste simpósio, fórum do ChatGPT.
Exato. Bom, este seminário é organizado e vai contar também com a presença de um dos convidados que já fez parte do Moçambique Digital, um grande engenheiro, conceituado engenheiro, que vai dar a oportunidade do telespectador e todos aqueles que vão participar. Estamos a falar de Lipe Samji, que é um convidado que já esteve aqui em estúdio e que já partilhou um pouco do seu conhecimento. Acho que é oportuno que o caro telespectador adira a 30 de junho este seminário, que certamente vai ajudar a perceber melhor o que é o ChatGPT. Estamos no nosso espaço glossário, espaço pelo qual o caro telespectador tem então a oportunidade de eliminar as suas dúvidas. Falamos tanto em ChatGPT e o caro telespectador se calhar não percebeu. E vamos pedir novamente ao nosso convidado para que deixe ficar a sua explicação de forma simples, prática, para si que não percebe sobre linguagem tecnológica ou linguagem científica, o que seria ChatGPT. Muito obrigado mais uma vez. ChatGPT, portanto, é uma aglutinação de duas palavras, Chat e GPT. GPT significa Generative Pre-Trained Transformer, que é, portanto, o transformador pré-treinado de geração de conversas, e Chat é um conceito que nós já conhecemos do chatbot. Portanto, chatbot é um assistente virtual que nós, os internautas, encontramos na internet, portanto, é um software de inteligência artificial que simula uma conversa como se do outro lado estivéssemos a conversar com um ser humano. Portanto, o conceito de chatbot já existe já desde 1994. A grande novidade é o GPT, portanto, que é Generative Pre-Trained Transformer. Portanto, o G significa inteligência artificial generativa que permite gerar conteúdos. O P traz o conceito de redes neurais adversárias que nos referimos, e o T é o transformer. Portanto, ChatGPT é um chatbot que foi criado pela empresa OpenAI. Então, estamos perante uma inteligência tal como a Siri ou como a Alexa. Muito mais do que isso. Exato. É por isso que referi que é pertinente termos uma sessão específica, um fórum, portanto, é muito mais do que isso, e já há alguns relatos de que agora já se pode fazer comparações entre o cérebro humano e o software do ChatGPT. Portanto, é muito mais do que isso. É por isso que não se fala de outra coisa senão ChatGPT. Portanto, vai revolucionar a condição humana. E esta é que é a base ou a definição clássica de desenvolvimento tecnológico. Desenvolvimento tecnológico é que, no fim do dia, as tecnologias têm que impactar a condição humana. E é isso que está a fazer o ChatGPT. Queremos que a sua pesquisa continue, caro telespectador. É momento do caro telespectador pegar no seu bloco de notas e anotar a nossa sugestão, onde poderá aceder e ter mais informação sobre aquilo que é inteligência artificial, um bocadinho mais também sobre ChatGPT, e não só. Temos Siri, Alexia, e não só. Pode pesquisar e ter mais informação sobre isto e muito mais, mas quem vai dar essa sugestão é o nosso convidado para hoje. Luís, qual seria a sugestão que poderia recomendar aos nossos telespectadores? Pronto, nós estamos em África e as soluções que nós avançamos na área de inteligência artificial para o desenvolvimento já existem em África. Vou recomendar um site africano que tem soluções de indústria 4.0, saúde 4.0, transporte 4.0, que nos referimos anteriormente. Portanto, o site é africa.ai4d.ai. Repito, africa.ai4d.ai. Portanto, AI4D é Artificial Intelligence for Development. Portanto, vamos encontrar muitas soluções ou aplicações da inteligência artificial em vários setores da indústria. Se me permitem um livro, portanto, eu recomendo os telespectadores um livro do professor Dr. Carlos Lopes, que fez o seu lançamento, creio que em 2020, na Universidade da Politécnica. O título é África em Transformação, Desenvolvimento Econômico na Era da Dúvida. Este livro fantástico está disponível na internet e nas livrarias aqui em Moçambique. Fala exatamente desta questão da inteligência artificial para o desenvolvimento. Obviamente que aborda questões como desenvolvimento econômico, mas traz questões de como usar a robótica, a inteligência artificial, impressão 3D
no desenvolvimento econômico. Portanto, encaixa perfeitamente com o tema que me foi proposto. Mas também não é porque estamos a falar de tecnologia que não podemos ler um livro, não é? Sim. Muito obrigado, Luís. Foi um prazer poder contar consigo. Esperamos contar consigo para mais iniciativas como estas, para falar um pouco sobre a inteligência artificial e não só. Muito obrigado. Obrigado. Assim, caro telespectador que se juntou a nós, o nosso muito obrigado pela audiência. Estivemos hoje a falar sobre o contributo da inteligência artificial para o desenvolvimento tecnológico de Moçambique. E estivemos também a falar sobre o ChatGPT, falamos de muitas coisas, como a indústria 4.0 e não só. Esperamos nós que o caro telespectador tenha gostado e queremos mais uma vez renovar o convite de juntar-se a nós na próxima edição do Moçambique Digital. Por hoje é tudo. Graças pela atenção dispensada e até para a semana.